Em algum momento da sua vida, você já deve ter reparado que quando nós olhamos para os sobrenomes de grandes homens da iniciativa privada no Brasil, grandes industriais, grandes racionalistas que desenvolveram estruturas públicas, referenciais teóricos, acadêmicos, a maior parte deles, principalmente no passado recente do Brasil, tinham sobrenomes italianos, alemães, mesmo japoneses, enquanto quando a gente olha para a política, certas características mais clientelistas, essa questão do parasitismo no Estado, famílias típicas políticas, por exemplo, a gente vê grandes sobrenomes portugueses, mais abrasileirados. Você já se perguntou o porquê disso? Por que é tão comum para a gente ver os cases de sucesso capitaneados aí por japoneses, alemães, italianos, mas dificilmente a gente vê uma pessoa de origem africana, uma pessoa de origem indígena ou mesmo portuguesa no meio dessas pessoas? O slogan do passado era que o Brasil era a terra das oportunidades. Aqui o imigrante chegava e criava o seu próprio império, mas essas oportunidades pareciam estar bem reclusas aos imigrantes. A população nativa parece não ter aproveitado nada dessas oportunidades. Só fazendo uns adendos aqui antes da gente aprofundar a discussão proposta, eu quero só deixar claro que isso aqui não é nenhuma forma de estigmatizar imigrantes ou descendentes de imigrantes, pelo contrário, eu quero trazer as razões para isso acontecer e quais foram os problemas da nossa formação social. E além disso, eu quero lembrar vocês que dentro dessa discussão nós estamos aprofundando ela bastante no clube de membros aqui do canal. Então, uma vez que você se torna membro do clube, você tem direito a participar do Clube do Livro, onde todas as terças-feiras, às 19h30, nós nos reunimos em uma chamada no Meet para a gente debater uma literatura proposta. Então, a gente vai lendo capítulo por capítulo e comentando semanalmente. Atualmente, nós estamos lendo O Brasil Social, de Silvio Romero. E essa discussão a respeito dos nossos problemas familiares, estruturais e a nossa mentalidade de trabalho está sendo bem o centro da discussão. Lógico que nesse vídeo eu não vou usar apenas o Silvio Romero como principal fonte de interpretação dos fatos, mas fica aqui o convite para o Clube do Livro. Só lembrando vocês também que nós temos a chave Pix na descrição, se você quiser fazer alguma colaboração para ajudar a manutenção aqui do canal, eu fico muito grato. E além disso, se você puder apenas deixar aí o gostei, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo também já me ajuda demais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Essa discussão gira em 2 pontos. Uma análise, primeiro, da formação que gerou a exclusão social dos brasileiros nativos, e aqui quando eu falo nativos eu não me refiro apenas ao indígena, mas ao mestiço de modo geral, de matriz portuguesa, indígena e africana. E o segundo ponto é pensar o porquê o imigrante aqui prospera enquanto o nativo não. Quais foram os fatores que favoreceram o imigrante em detrimento do nativo? Então a gente vai passar por algumas questões batidas já sobre a formação social do Brasil. Iremos fazer um parêntese aqui sobre a questão da política de embranquecimento, que muita gente debita totalmente a culpa desse processo nessa política eugenista. Mas a gente vai ver ao longo da estruturação que ela é um produto e que reforçou essa situação, mas ela não é a única causa disso. Então, em primeiro ponto, nós precisamos analisar a estrutura econômica que o Brasil herdou e ainda mantém de pé, que é a sua estrutura agroexportadora. Isso é uma economia de modelo econômico colonial. Nós nos submetemos aos produtos que as metrópoles querem de nós. Produtos essencialmente agrícolas, produtos sem valor agregado nenhum. Isso é, a destruição do nosso solo para alcançar uma riqueza que se esvai. Ela não é, de fato, um melhoramento nacional. Ela é um meio de subsistência imediato. Tanto é que nós não conseguimos acumular riqueza a longo prazo, de fato, com esse modelo econômico. Então, sem entrar em questões de economicismo aqui, o que esse tipo de organização econômica refletiu em cenário social? Foi o modelo monocultor, isso é, de uma cultura única, seja no passado da cana-de-açúcar, depois o café, agora a soja. O que se denotou foi que a fixação no solo através da monocultura, que era o fator que
trouxe o apio para as terras brasileiras. Isso é, o português buscou uma forma de se enraizar aqui através da monocultura, uma vez que aqui não era um paraíso tal como os hispânicos tiveram, com jazidas de ouro, de metais preciosos e afins. Aqui a riqueza era muito mais dura. E devido ao clima tropical bastante intransponível para a época, em algumas circunstâncias ainda hoje, se buscou formas de subsistência facilitada. Isso é, o indígena aqui já tinha a cultura de viver do que a natureza em si dava, ou seja, sem um esforço humano significativo, muito mais proveniente das vantagens imediatas do clima tropical. E juntamente com isso, o colono português, ele se absteve do trabalho fecundo. Tanto é que qual é a solução para se tornar viável a monocultura no Brasil? A escravidão. Então, a lógica, a ética de trabalho fundamental na formação do Brasil foi o parasitismo, foi o escravismo, foi evitar o esforço, o impondo ao outro, relegando às classes dominantes o mero mando. E aí, isso por si só já explica muito das nossas relações de trabalho no Brasil até hoje. A lógica de que você pode cobrar, você é dono das coisas e as pessoas não são dignas de direito. Elas são apenas sujeitas a mando de você que não faz nada. Essa é a lógica fundamental do escravismo e que molda a nossa ética de trabalho. A partir disso, nós temos o surgimento do poder senhorial, que gera o clientelismo. Muitas pessoas também podem colocar aí como o patrimonialismo, esse poder familiar, pessoal sobre as estruturas sociais. Uma vez que grande parte da população não era sujeita de qualquer direito individual ou liberdade, ela estava submetida a um jugo senhorial daquele que era dono das terras e do poder econômico, a dinâmica que se observa é que a vida social inteira gira em torno desse senhor. Se você quiser algum tipo de ascensão social, com muitas aspas aqui, vai depender diretamente do conchavo, do apoio deste senhor de engenho, deste novo senhor feudal, que a ele tudo gira, em torno dele a sociedade circulava. Sendo assim, surge classes do meio que não vão estar ligadas a uma lógica tal como a burguesia europeia, por exemplo. Uma classe do meio que surge autonomamente através de comércio, de alguma atividade financeira. Não, as casas de comércio, as casas de crédito, toda atividade comercial já era dominada no Brasil por estrangeiros. Então não havia esse reduto para o sujeito médio na sociedade colonial se esvair. Ele dependia da influência do senhor de engenho para indicá-lo em serviços públicos. Isso é, o Estado era apenas uma máquina patrimonial destes senhores de engenho. Então, mesmo a classe do meio que nós tivemos no Brasil era uma classe essencialmente parasitária. Ela se engruvinhava no poder político, no poder do Estado, amando do senhor de engenho, e ali ficava para ajudar o senhor que chancelava a sua posição a alcançar os seus objetivos também. Então era um ciclo vicioso. A partir disso, se observa que a única classe de fato ligada com alguma noção de trabalho nessa sociedade eram os escravos. Os escravos eram os únicos que estavam realmente produzindo algo. E o desprestígio a qual eles tinham na sociedade gira toda a nossa dinâmica social. Ou seja, quem é que ascende, quem é o esperto? Aquele que tem o conchavo, aquele que puxa um saco, aquele que consegue uma indicação, e não aquele que trabalha fecundamente. Tanto é que o trabalho no Brasil é altamente estigmatizado. Trabalho é coisa de negro escravo. Era essa a mentalidade, mesmo anos após o fim da escravidão. Ou seja, essa era uma lógica que se perpetuou no Brasil até pelo menos os anos 40, que aí ela começa a ser mais duramente contraposta com a tradição trabalhista, de dignificar o trabalhador e tudo mais. Mas ela, apesar de não estar nas suas faces mais rígidas, tal como no passado, ainda persiste nos dias de hoje. A partir desse modelo,
nós temos uma sociedade profundamente antissolidarista. Isso é, as nossas solidariedades para com o próximo estavam restritas unicamente ao traço pessoal. Ou seja, você ajuda quem você conhece, quem você apadrinha, mas não existe uma noção de um corpo social coeso, um corpo social interligado, de ajuda mútua, de associações que pudessem prestar serviços, tal como foi, por exemplo, as guildas no medievo, as corporações. No Brasil, nós tivemos corporações de ofício, mas com um papel extremamente reduzido se comparado com o que foi as corporações de ofício na Europa medieval, por exemplo. Então, não houve a mesma força. E a maior parte das instituições públicas, isso é, saúde, educação, afins, era prestado pela igreja, e não um movimento propriamente orgânico da sociedade brasileira. Então a gente tinha uma sociedade altamente estamentária, onde qualquer traço de solidarismo se dava unicamente nas medidas pessoais, isso é, numa cultura de favores, de privilégios, e não de solidariedade real em igualdade de condições. Ou seja, a mesma solidariedade estava submetida a eu sou superior e posso prover certas condições, certos serviços a você, e aí você me deve isso. Ou seja, não era uma solidariedade real. Esse tipo de sociedade criou, evidentemente, entre os marginalizados, um sentimento de não pertencimento. Ou seja, se fechavam dentro da sua própria classe social, mas não se sentiam parte desse todo, a não ser para ser explorado. Tanto é que, quando a gente consegue ter um processo, de fato, de repressão da escravidão indígena, muito pouco dos indígenas, uma vez libertos, tinham interesse de continuar aldeados. Os únicos que realmente apresentaram em maior grau esse interesse foram aqueles que estiveram inseridos no modelo jesuítico. E mesmo assim tiveram evasões. O que se observa é que, uma vez que a liberdade era dada ao indígena, por exemplo, ele não pensava duas vezes em voltar à sua vida paleolítica na mata. Ou seja, não havia um interesse real por parte dos indígenas naquele momento de integrar a sociedade. Sociedade, no caso, de matriz moderna, né, nos centros urbanos e afins. Então, nós tínhamos pouco recurso humano para conseguir desenvolver as nossas terras, ao mesmo passo que esse escasso recurso, quando não impelido pela força, ainda se esvaía. E aí ele estava, né, de volta à sua cultura originária, só que não era uma cultura de melhoramento do solo. Não era uma cultura de fato, construção de uma civilização. Era de viver daquilo que o trópico mesmo provinha. Por outro lado, quando a gente olha para o segundo grupo, que este sim foi verdadeiramente martirizado, e aí que eu me refiro aos escravos africanos ou descendentes de africanos, quando a abolição veio no século XIX, ela não veio acompanhado de uma instrução para o trabalho. Porque como que você vai moldar a psique de uma população que, por séculos consecutivos, foi alienada, teve as suas famílias desmembradas propositalmente, teve a sua cultura apagada? Como você vai ensinar para essas pessoas uma dinâmica de trabalho justo? Não tem como, ela estava submetida ao chicote. Então você precisa instruir essas pessoas. E mais do que isso, em ambos os casos, tanto nas alforrias indígenas do século XVIII, quanto na questão da abolição no século XIX, não houve um processo fundamental para a gente vencer a mazela central do Brasil, que é o latifúndio. Então não houve a distribuição de pequenas propriedades, que seria o fundamental para a gente construir uma sociedade com fortes traços associativos. Isso é, a pequena propriedade ela gera interdependência. Em alguma medida, todos somos soberanos o suficiente a partir da pequena propriedade, porque todo mundo tem o seu quintão de terra.
Então você pode dizer dono do seu próprio nariz, dono das suas terras, e você tem um meio de subsistência, mas ao mesmo passo, por ser a pequena propriedade, uma pequena propriedade, ela está sempre submetida ao convívio social, de ter que se associar com os demais homens da sociedade para conseguir prosperar. Isso gera centros comuns para a política, num bom sentido. Isso é a busca por consensos com contrapesos, com uma certa igualdade, e não algo sumário, como é na questão do latifúndio, onde quem tem o poder manda e quem não tem simplesmente obedece passivamente. Então, esse problema é o gritante, onde a gente não conseguiu ter a base social para construir uma sociedade que passaria por uma reforma agrária ou por distribuição de pequenas propriedades e desmonte dos grandes concentradores. Não tem como fugir desse paradigma. A partir daí, como nada disso foi feito, educação não foi ofertada, terras não foram ofertadas e nenhuma condição para a assimilação de fato na sociedade, é que os ex-escravos foram deixados ao léu, só que em centros urbanos. Então eles ficavam vegetando. Não tinham oportunidades, não tinham instrução, e depois as políticas eugenistas foram só tentando limpar eles da sociedade. E esse era o termo, né? Eram políticas eugenistas, mas higienistas. Ou seja, era uma questão de higiene, tirar essa gente dos centros urbanos. A grande questão que fica é a estrutura familiar média da população real do Brasil. Quando você olha para o indígena amorfo nos quintões, sem qualquer aproveitamento real em benefício da pátria, se você pega os matutos, os caipiras, os caboclos, sofrendo com a total ausência do Estado, sob o jugo de um possível coronel regional, uma subnutrição gritante, uma falta geral de instrução, enfrentando todas as dificuldades já ditadas pelo próprio clima e geografia do Brasil. Ou seja, também um potencial humano subaproveitado. E aí, quando a gente vai para as cidades, a gente tem a nossa população de mestiços, a nossa população de população preta completamente marginalizada, não aproveitada e não integrada à sociedade. A gente estava criando dois Brasis ali. E a gente tem, evidentemente, uma divisão de um Brasil real e um Brasil legal, que seria o Brasil das leis, que estava no seu momento de, não, nós somos uma república e não sei o quê. E tinha o Brasil real, que era esse Brasil da realidade social mais paupérrima. E ao mesmo tempo a gente estava criando dois Brasis sociais, que é o Brasil da extrema desigualdade social. O Brasil da literatura em francês e os escritos ingleses, os bacharéis e afins, e o Brasil do povão, o Brasil analfabeto, o Brasil sem saber como trabalha. O Brasil que estava domado a esperar sempre a ordem de alguém para fazer alguma coisa, a ponto de mesmo chegar a extremos de esperar a vida acabar porque não recebeu nenhuma instrução de o que fazer. Essa era a realidade da alienação média da população. Esse tipo de sociedade, nesse segundo grupo que eu me refiro, gerou, evidentemente, uma estrutura familiar média totalmente desfalcada. Ou seja, sem heranças em todos os sentidos. Ela não tinha uma estrutura, uma memória patriarcal. Quando eu falo memória patriarcal, o que eu me refiro aqui? Em seu sentido mesmo romano, o que é o patriarcalismo? É o pai que se apodera do filho e insere nele a civilização. Isso é, ensina a política, ensina o ofício, ensina basicamente tudo que ele sabe para que o filho seja a perpetuidade da linhagem. Ele empurra para frente, ele vai com o legado familiar. Só que, nesse sentido, a família média brasileira desfalcada, ela não tinha herança. Herança não no sentido econômico, que é gritante, por exemplo, não tinha terra para que essas famílias pudessem viver e trabalhar, não tinha um ofício, a cultura que possivelmente seus ancestrais tinham foram alienadas a eles, e eles não foram incluídos na sociedade para poder nutrir uma cultura brasileira, por consequência.
Ou seja, ela era, em todos os sentidos, uma família antipatriarcal, porque não conseguia preservar qualquer tradição hereditária, porque lhe foi sonegada em todas as instâncias, ou arrancada ou sonegada. Esse tipo de estrutura é evidente que inviabilizará qualquer noção de orgulho, de uma autoimagem, de algum senso de continuidade e, por consequência, de pertencimento a uma nação. Se você é incapaz de se reconhecer na sua família, você não sabe quem que é seu bisavô, você não sabe o que ele fez, você não sabe, muitas vezes você não sabe nem quem é seu pai. Quem dirá você vai se sentir pertencente ao Brasil? Fica impossível nisso. E a partir do momento que você não sabe quem é seus ancestrais, você não tem um sentimento de pátria, qual é o incentivo, a razão de que você iria se associar com as pessoas ao seu redor? A não ser por algum motivo de convivência básica, mas não vai se gerar associações de fato, grupos de apoio, contatos, né, o que a gente chama hoje de networking, para conseguir fazer negócio, para conseguir um emprego, para conseguir isso, aquilo. Não, todos foram nivelados no apagamento, não sobrando nada. Então, quando a gente olha esse tipo de estruturação familiar, esse tipo de estruturação social que existia entre as classes marginalizadas, totalmente alienadas e não integradas no projeto social nacional, nós temos, de um lado, este grupo e do outro, o imigrante, o colono. O colono que sai do Japão, sai da Alemanha, sai da Itália, com uma mentalidade, com uma ética de trabalho já muito bem estabelecida. Os três, né, as três origens mais comuns, principalmente ali na virada do século XIX e XX, que são esses três países, os três tiveram uma fortíssima lógica de trabalho. Então, regiões da Itália, regiões da Alemanha, tiveram mais de 1000 anos de presença da igreja, com seus monastérios, com as mais diversas ordens religiosas, que pegaram um povo bárbaro, completamente incivilizado, que atravessou a Idade Média catequizando, ensinando o trabalho fecundo. O Brasil teve male 3 séculos de história com a igreja. Desses 3 séculos, pelo menos 250 é em estrutura precaríssima. E se você quiser ser muito legal, você pode pegar 50 anos ali que houve um certo aldeamento com uma forte presença jesuítica. Ou seja, o Brasil não teve tempo de maturação para alicerçar a moral de trabalho, a moral monogâmica, a moral familiar. E isso impactou diretamente a nossa população. Enquanto esse colono já vinha com essa bagagem de uma estrutura patriarcal de família, ou seja, era costume dos alemães e dos japoneses principalmente herdar o trabalho dos pais, a fé dos pais, saber o legado de família. E o Japão, apesar de não ter uma formação católica, montou um rígido processo moral a respeito da execução do trabalho. Ou seja, o dever é mesmo superior ao bom e ao mal na moral japonesa. O conceito de bom ou ruim não existe lá. Ser malvado ou bonzinho é indiferente. O mais importante era justamente cumprir o seu dever, honrar o seu nome, honrar a sua família. Então, essa era a base com que o japonês chegava, extremamente ligada ao seu contexto familiar e ao seu contexto social, tendo uma mentalidade muito clara do que era ser japonês. E o mesmo vale para o alemão e em menor escala pro italiano, mas o italiano com um senso de engenhosidade, de trabalho muito bem refinado e com famílias patriarcais. Então, assim, a gente vai chegar com um colono que já tem uma mentalidade de trabalho, uma ética de trabalho bem clara, sem a ociosidade que no Brasil se criou através da estigmatização do trabalho fecundo e da mentalidade parasitária. Ou seja, quando que eu venço na vida? Quando eu consigo uma boquinha no Estado, quando eu consigo viver na crista de alguém sem fazer nada. Então, no Brasil, prosperar era
fazer nada. E a gente vê que isso se mantém até hoje em dia, né? Tipo assim, o que você quer pra sua vida? Quero me aposentar quando eu não precisar fazer nada, quando eu puder viver de renda, aí eu tô bem. Ou seja, é uma lógica que tem uma repulsa ao trabalho. Enquanto o colono aqui chegava, o imigrante, com uma lógica de que não, eu preciso trabalhar cada vez mais e é esse trabalho que vai justamente criar a minha prosperidade. Eu estarei cumprindo com o meu fim quando eu estiver exercendo um trabalho que me enobreça. Então, a partir desse ponto, a gente também tem a lógica grupalista. Ou seja, essas sociedades, diferentemente da brasileira, que estava totalmente amorfa, eles tinham um instinto grupalista associativo gigante, tanto é que está aí até hoje. Não sei de onde você está me assistindo, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, toda cidade tem um grupo recreativo de imigrantes japoneses, onde eles mantêm a sua cultura, eles trocam contatos, eles se auxiliam. Mesma coisa vale para os alemães. Os italianos foram mais profundamente assimilados na sociedade brasileira, mas ele ainda tem, eu conheço vários eventos de imigração italiana, aniversários de famílias tradicionais italianas que ainda vão nos aniversários das famílias conhecidas, amigas de gerações. Então, eles tinham uma mentalidade associativa e eles se associavam para conseguir prosperar. Quando você junta essas duas características, ética de trabalho com um forte pendor associativo devido a uma cultura, você consegue alicerçar a prosperidade econômica nesses dois fatores. E aí eles vão ascendendo. O mesmo colono italiano que chegou ali na década de 70, 80 do século XIX para trabalhar em fazenda de café aqui no interior de São Paulo, muitos deles se tornaram industriais na década de 20, 30, 40, 50. Por quê? Porque ele tem alguma superioridade étnica sobre o indígena, sobre o africano, sobre o mestiço brasileiro? Evidentemente que não. Ele legou estruturas sociais muito superiores às que nós tínhamos aqui no Brasil, devido a esse histórico ligado à escravidão e ligado ao latifúndio. Essa incapacidade de criar laços associativos, ou seja, o ponto principal foi a não formação de um sentimento de solidarismo no Brasil. E aí, quando você pega, principalmente, descendentes desses imigrantes já muito abrasileirados, inclusive nas suas perspectivas derrotistas, ou seja, muito mais próximos dos mestiços amorfos do que propriamente ao colono, que estava todo na sua altivez produtora, quando você vê essa galera chorando sobre as suas condições e tentam denegrir o Brasil e as suas populações, o que eles apresentam? Justamente um fortíssimo traço antigrupalista. Ele quer rejeitar a sociedade. E o que ele mais admira nos seus ancestors imigrantes era justamente a sua capacidade, que era oriunda dessas possibilidades associativas. Então, esse ponto da formação familiar, da ética de trabalho e da associação foram os pontos fundamentais que permitiram diversos descendentes de japoneses prosperar aqui, diversos descendentes de alemães prosperar aqui, diversos descendentes de italianos. E você percebe que você sempre vai encontrar, virou até meme, né? Aquela menininha de anime, aquela loirinha que eu não me recordo o nome, mas ela tinha um sobrenome português, brasileiro, né? Italiano e japonês. Isso aí foi muito comum, que foi quase alianças entre clãs para conseguir subir na vida. Ou seja, famílias já com um poder econômico estabilizado se casavam com famílias brasileiras que conseguiam um certo apadrinhamento, um certo favorecimento, um apoio do Estado aqui, acolá, e ao mesmo tempo depois se uniam com famílias japonesas, e aí a gente começa a ver essa mistura que é típica da brasilidade. É bem interessante ver esse processo que é tão característico brasileiro, né? Só que essa parcela da sociedade amorfa tá aí ainda. Então, quando a gente fala que o Brasil é o país das oportunidades, que a gente viu um surto industrial de 20 a 70, de 30 a 80 ali, o problema é que esse país das oportunidades não aproveitou nada para o país de fato. Quem teve as condições
de ver a ascensão urbana e aproveitar as oportunidades que ali estavam, foi o imigrante. A massa nativa continuou a ver navios. Estava lá, atônito, bestializado, e não tomou nenhuma providência quanto a isso, porque não tinha meios para tal. A gente começa a se preocupar com esse fator social e agir em 30, quando a gente começa a criar leis trabalhistas, quando a gente começa a pensar no trabalho como forma de dignificar a pessoa, e a gente começa a ter projetos industriais, alicerçar uma burguesia nacional, para aí ver se a gente consegue dar oportunidade para essas pessoas, a expansão do ensino. Só que ainda está muito aquém. E agora a gente tem outros problemas, né, que é de desorientação política. Então, o principal problema de a gente ter mantido essa situação é que para onde se esvai toda essa capacidade humana que nós temos, que ficou alienada do processo histórico? Ela acaba desembocando para o crime. É o elemento das favelas, do crime organizado, que consegue se acastelar nas periferias, e hoje tem periferias em todos os cantos. Mesmo onde parecia que esses problemas cosmopolitas urbanos não chegavam, hoje o crime está no interior, está lá no Amazonas, está em todo lugar. E aí são justamente quem são o efetivo que trabalha para o tráfico, para o crime organizado, para tudo. É o mulato nas periferias das regiões litorâneas, é o caboclo lá na região norte, no centro-oeste, que vai sendo cooptado pelas rotas do tráfico. É justamente os grupos que historicamente são marginalizados. São os indígenas dentro de áreas que são usados pelo crime e por potências estrangeiras para fazer um trabalho sujo, sem saber o que está fazendo na prática. Ou seja, toda essa capacidade de trabalho ociosa que nós não aproveitamos, nós não desenvolvemos, ela é direcionada para o crime, que é a forma de subsistência. É a única forma que parece recompensar a sua situação de abandono. Então, resolver esse problema social é resolver, em grande parte, o Brasil como um todo. E aí, fica evidente nesses pontos que o Brasil sempre teve uma falta de uma política social. Nunca foi sobre melhoramento étnico ou qualquer coisa do gênero, qualquer teoria absurda, priorística. Nós sempre tentamos tapar o sol com a peneira. Enquanto a gente não resolver o problema de terra, o problema de instrução, o problema de civismo e de solidarismo, grupalismo, em que deixar de ser uma sociedade individualista, de clãs, de patriarcados decadentes, e a gente partir para uma sociedade coletiva, grupalista, solidarista e de educação técnica para o trabalho, que não vai resolver esse problema. Bom, gente, o vídeo ficou meio grande. Eu tinha falado que eu não ia fazer mais vídeos assim tão grandes, mas eu acho que é um tema que vale a pena a discussão. Deixem aí seus comentários a respeito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau.